Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É sexta-feira, sextou. É um 30 de junho de 2023. Final de semana, final de mês e virada do mês. Amanhã já será mês 1/7, julho. O tempo voa. E nós estamos aqui com o programa Pauta Livre cada vez melhor. É por isso que eu peço que vocês estejam conosco. 16 graus a temperatura. Embora estejamos no inverno, mas não é uma noite muito fria. Tempo nublado aqui na nossa região, não teve aquele sol exuberante, mas nós estamos no inverno. A temperatura se manteve estável. Mas eu espero que vocês, estando conosco, vocês devem curtir, comentar, compartilhar, divulgar o nosso like, divulgar o nosso link. O like é aquele que vocês têm que nos dar aquela cutucadinha ali. E se achar melhor ainda, um clique no sininho. Claro que estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Esse aqui é somente o estúdio do preâmbulo, que nós estamos dando só um tópico do que será a nossa live. Mas lá na nossa sinopse, no estúdio 2, em que nós interagimos com vocês, aí nós teremos muitas e muitas notícias. A política, claro que é a pauta maior neste momento, aqui no nosso Brasil, porque o Tribunal Superior Eleitoral tornou inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos. Já era esperado. Um score de 5-2 não causou surpresa a ninguém. Mas o presidente Jair Bolsonaro disse assim: levei uma facada nas costas, porque no abdômen ele já havia levado numa outra oportunidade, pelo Adélio Bispo, quando candidato a presidente, mas foi tornado inelegível. Todos já esperavam, até mesmo ele, mas com isso não esqueçam que eles estão soterrando Bolsonaro como elegível, mas eles estão reacendendo o bolsonarismo, que é muito maior do que ele. É ali quando as pessoas aprenderam a amar a família, a pátria, a bandeira, os nossos símbolos e outra, ter um governo decente, colocando os homens certos no lugar certo. Tudo isso é símbolo de presidente Jair Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, a esposa dele, diz que após ele ficar inelegível, estou às suas disposições, ou à sua disposição, meu capitão, que além de ser esposo dela, ele é capitão e ela uma fiel companheira que o acompanhou em todos os passos na missão de primeira-dama do Brasil. Inevitavelmente, nós vamos ter que falar nisso em muitas oportunidades, ainda dentro do nosso programa. Também o Supremo forma a maioria para confirmar que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. Então, para quem apelava desta forma, já era. O Supremo vai decidir e esse não pode mais ser usado como argumento de defesa no caso de uma infidelidade qualquer que seja. Também houve o anúncio, eu não vejo nas bombas mas diz que houve a redução no preço da gasolina em 5,3% e do GLP também em 3,9%. Eu não noto esta baixa nos postos. Também o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revê a previsão de inflação em junho de 5,6% para 5,1%. Tomara que se consagre, nós sempre estamos pleiteando para que a nossa inflação reduza cada vez mais. O presidente Lula, ele visitou o Rio Grande do Sul pela primeira vez em seu 3º mandato. Inclusive, ele inaugurou um conjunto habitacional
em Viamão, embora ele sendo provocado por seus seguidores, ele achou por bem não comentar sobre a derrota do presidente Jair Bolsonaro, seu opositor, como sempre, né, junto ao TSE. É uma injustiça comigo, meu Deus do céu, disse o Bolsonaro sobre o julgamento do TSE. Essa foi a impressão que ele teve. Também o Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, opera 1,65 bilhões do Plano Safra em apoio à agroindústria nos estados do Sul. Também aqui na região da Grande Porto Alegre, os trabalhadores do transporte coletivo intermunicipal mantêm a greve na região metropolitana. Eles começaram essa greve no dia de hoje. Também uma passagem emergencial para o tráfego de veículos em Três Cachoeiras e Morrinhos, no litoral norte gaúcho, foi construído porque essas localidades estavam isoladas diante do ciclone extratropical que havia passado aqui no nosso Rio Grande do Sul. Também, aqui no Rio Grande do Sul, profissionais da enfermagem paralisam as atividades para reivindicar o pagamento do piso salarial, que até agora ainda não foi decidido, ou não foi pago, né? A Polícia Rodoviária Federal também apreendeu pássaros silvestres escondidos dentro de ônibus em uma rodoviária gaúcha, aqui dentro do ônibus, uma rodovia gaúcha. Foi em Rosário do Sul. E alô você, que é interessado naquela parada da luta LGBTQIA+. Ela ocorrerá neste domingo em Porto Alegre. Vai iniciar às 12 horas ali na Praça Setembrina e o início da caminhada será 15h30. Dessa vez terá o apoio de órgãos públicos, a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado e também a Prefeitura Municipal, além de outros órgãos envolvidos com a causa. Então você, participante, tá aí, a parada será nesse domingo, não percam, hein? É no dia 2 de julho de 2023. Aqueles que estão na obscuridade, é a hora de se salientar. É Porto Alegre, fazendo festa LGBTQIA+. Também a Justiça determina em Porto Alegre a suspensão de contrato entre a Prefeitura e o Sindicato Rural de Porto Alegre. Também em Porto Alegre ainda um projeto Rolê da Vacina imunizou estudantes de 6 escolas nesta sexta-feira. Segundo Fernando Haddad, ele diz que a meta da inflação será contínua a partir de 2025. Ministro da Fazenda, né? O Banco Central também aumenta a projeção de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, de 1,2% para 2% ainda neste ano. O ex-presidente da Caixa Econômica Federal é processado por obrigar funcionário a comer pimenta e chamá-lo de Bambi e fresco. Agora está respondendo na justiça. Na política, o presidente Lula diz que falou com o Maduro sobre a dívida venezuelana com o Brasil. E a resposta que ele teve disse assim, e ele vai acertar. Tomara que sim, né? É o que nós esperamos. Que quem deve tem que pagar. E a Venezuela está dando um calote no Brasil há muito tempo. Também após o resgate daquele submersível, o Titã, possíveis restos humanos são encontrados entre os destroços desse submersível. O presidente do Banco Central, ele admite que a instituição passa por um momento difícil com
demandas de funcionários. Você que é apostador da Mega Sena, continue insistindo, porque desta vez ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena. Então aumenta o número para o próximo sorteio. Então vá logo à lotérica e aproveite. Eu não faço aposta, mas recomendo. Falando um pouco da nossa dupla Grenal, segundo a imprensa, o Grêmio não renova com Diego Souza. E Jeromel também ainda não renovou seu contrato com o Grêmio e está sujeito a renovar com uma outra equipe. No Inter, foram superados a marca dos 107 mil sócios após a chegada do novo avante, o Ener Valencia. E também com aquela classificação do Inter e vitória para as oitavas de final, o Inter embolsou 24,8 milhões em premiações e classificação para as oitavas de final. Também futebol nesse final de semana, amanhã, 18h30, lá na Bahia e Grêmio. E às 21 horas, em Porto Alegre, Inter e Cruzeiro. É o que nós temos para o esporte da dupla Grenal nesse final de semana, amanhã, 1º de julho. Também, como nós já falamos, que o presidente Lula está em Porto Alegre e ele visitou um dos anexos recém-inaugurados do Hospital de Clínicas e exaltou o SUS. Estava junto a ele o governador Eduardo Leite, que quando na gestão do presidente Bolsonaro, ele sempre estava licenciado e fugia de encontros com o presidente Jair Bolsonaro. Isso que ele diz que não é apoiador do presidente Lula, né? Mas sempre deixava na mão do seu substituto, o vice, o delegado Ranolfo. Mas agora ele fica bem parceiro ali, participando em tudo com o presidente Lula. Imagine se ele não tivesse uma parceria ou não apoiasse a presidência do Lula, né? Imaginem só, esse é o nosso governador do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o PL gaúcho faz defesa de Bolsonaro e críticas a Lula. A maioria do Supremo também decidiu pela proibição da pesca de arrasto na faixa litorânea do Rio Grande do Sul, o que eu também acho que deve ser proibido realmente. A defesa do presidente Jair Bolsonaro está pensando se recorre ou não, mas recorreria quem? Ao Supremo. E quem é o Supremo? O Supremo é uma extensão do TSE. Eu acredito que não deva recorrer porque seria uma outra derrota. O governo também destinará mais 300 milhões em incentivos para o carro popular. Quer dizer, eles estão dando ênfase para dar um auxílio a um segmento, que é a produção automotiva. Mas existem outros segmentos que necessitam desse apoio do governo, né? O sistema Osergues também assinou o termo para aderir ao programa de doação de sangue da Unimed do Rio Grande do Sul. A França, o Emmanuel Macron, muito preocupado com o Brasil, mas ele está passando problemas ruins lá na França. Eles vivem a 3ª noite de protestos violentos. E o Emmanuel Macron convocou uma reunião de crise. Foi diante de porque um policial matou um jovem lá e eles dizem que ele matou friamente e eles dizem que o rapaz reagiu. Mas 3 noites já violentas de incêndios na cidade. Então é um problema para o presidente da França resolver. A Americanas também pede à justiça que suas operações deixem de ser vigiadas por credores após fraude. Agora também na guerra Rússia e Ucrânia, a Ucrânia tem que reforçar a sua divisa com Belarus, que é lá onde está
domiciliado lá ou exilado o chefe do grupo Wagner, né? Que embora a Rússia diz que não conte mais com ele, mas ele tem uma força de um exército de mercenários muito grande, e a Rússia diz que oferecia cargo no exército regular da Rússia a esses homens. Mas eu acredito que eles são mercenários, eles lutam por dinheiro, e a diferença é imensa de valores do soldado ou de quem seja do exército russo com o que ganham os mercenários. Mas o grupo Wagner tem outros campos de batalha, outros lugares pelo mundo, além de serem muito bem equipados. Eles têm fronte lá na Síria, também eles têm na África. O grupo Wagner, por enquanto, não se sabe qual o destino ou qual o desenrolar que está acontecendo, e o Putin está enfraquecido com isso, e é muito perigoso, porque é um homem que tem a bomba atômica, e quem tem a bomba atômica na mão é perigoso para o resto do mundo a todo momento. Também a situação do ex-jogador, o Robinho, se complica, pois ele admite ter mantido relações sexuais com a mulher que o acusou de estupro, quando que antes ele havia negado isso. O embaixador de Portugal, ele diz que o país dá boas-vindas a quem fala português. Também uma informação que tem é que a presidente Dilma Rousseff, quando foi empichada lá em 2016, não teve os seus direitos eleitorais, ela não se tornou inelegível, diferente do caso agora do presidente Jair Bolsonaro. Então eles fizeram essa comparação, que não teve o mesmo pensamento. Também incêndios florestais no Canadá já destruíram o equivalente a 8 milhões de campos de futebol. Os incêndios continuam cada vez mais terríveis lá no Canadá. Isso que eles têm equipamentos de alta tecnologia para combater, mas não estão conseguindo. As queimadas lá estão terríveis. Também um grande aparato policial lá no Paraná, da Polícia Federal, em Foz do Iguaçu. Cerca de 12 toneladas de drogas foram incineradas, dentre elas haxixe, maconha e cocaína. Diante do grande valor dessa droga, que se fossem pego de surpresa por alguma quadrilha, não seria nada razoável. Então o aparato foi imenso. Foz do Iguaçu, Paraná, no dia de hoje. E para terminar o nosso preâmbulo, para informar aos senhores que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 6 membros de facções que realizava Tribunal do Crime. O nome da operação era Acerto de Contas. Um dos homens, uma mulher inclusive, estava lá em Santa Catarina. Também houve uma execução de 2 homens nessa noite no bairro Matias Velho, em Canoas. E com isso nós estamos encerrando o nosso preâmbulo e vamos lá interagir com os nossos amigos. Para aí sim estaremos ao vivo no Pauta Livre, Estúdios 1 e Estúdio 2. E é para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias
na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, sexta-feira, e nós estamos aqui novamente, programa Pauta Livre. Agora ao vivo, é o estúdio 1, o estúdio 2 da nossa emissora. A qualidade dos estúdios se confundem, que até eu pensei que estava no estúdio 1, mas nós estamos aqui no estúdio 2, em que nós estamos agora ao vivo, sexta-feira. Normalmente não tem muitos espectadores, mas hoje, pelo jeito, temos gente aí, 14 graus da temperatura, uma temperatura inclusive agradável, e é por isso que eu convido a vocês para que continuem com o nosso programa. Lá já temos amigos interagindo, mas lembrando a vocês, ou reavivando a mente de vocês, que o Brasil, pelo último censo lá em 2022, não tem tantos habitantes quanto pensava. 203 milhões de brasileiros. Também que o Ministério Público Federal pede a cassação da Jovem Pan e diz que é por espalhar fakes. 382 páginas foi para o que o ministro Benedito Gonçalves, o relatório que ele fez, para pedir a cassação e a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro junto ao TSE. Imagina se as pessoas fossem ler 382 páginas, deu quase 4 horas de leitura. Isso aconteceu agora, né? Então ele e outros concordaram com ele. 5-2 o resultado, inelegível o presidente Jair Bolsonaro. Também nessa sexta-feira, abertura do Foro de São Paulo. Vários países de esquerda estão aqui no nosso país. 50ª, 50 mortes por dengue no nosso Rio Grande do Sul. Também incêndios no Canadá. 8 milhões de campos de futebol é a extensão. A Polícia Federal de Foz do Iguaçu incinerou hoje 12 toneladas de drogas, entre elas maconha, haxixe e cocaína. Bahia e Grêmio, amanhã, e depois Inter e Cruzeiro, às 21 horas, hein? A polícia matou um jovem argelino lá na França e a situação não está nada boa lá na França. E tudo isso que está acontecendo no dia de hoje. Então, independente do nosso preâmbulo, eu dei aqueles tópicos principais do que está acontecendo agora, que pode influenciar no nosso dia a dia e nós temos que saber. Por isso que é bom que vocês estejam assistindo ao programa Pauta Livre. Agora sim, vou dar uma passada. Estou chegando aqui, é o Estúdio 1. Claro que nós começamos as nossas transmissões lá às 21 horas. Isso pontualmente nós cumprimos sempre. Claro que agora é a hora de interagir falando. Nós já havíamos respondido para os nossos amigos e hoje o número 1 foi o Casal 20. A Janei Lima. Ela diz assim, um bom programa e uma boa noite dando a nós. E depois o seu esposo, o capitão Henrique da Silva e Silva, dando uma boa noite, um bom programa. Caro colega e amigo, uma boa noite a todos. E eu
Até brinquei ali que não precisa tanta formalidade, nós estamos conversando entre amigos. Entre amigos não precisa muita cordialidade. Mas nós estamos em live no programa e com isso ele expõe toda a sua cordialidade. Então, casal 20, Henrique Janei, Zona Norte de Porto Alegre, o meu boa noite para vocês. O João Batista Romeiro, aquele homem lá de Arujá, São Paulo, fazia um tempo que ele não interagia conosco, estava meio afastado, mas hoje ele intercedeu e veio com vontade e está dando continuidade na assistência do nosso programa. Não deu tão somente aquela cutucada e saiu. E disse assim: boa noite, meu amigo Severo. Um abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre. Sou eu aqui, de Arujá, São Paulo. E ele diz assim, complementou: o Bolsonaro levou uma facada na barriga, numa outra oportunidade, quando foi o Adélio Bispo, lá quando ele candidato à presidência da República. E outra nas costas. Ele se refere agora à decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E foi o que o Bolsonaro mesmo falou, que ele levou uma facada nas costas, segundo o entendimento dele pelo TSE. E ele diz assim, o João Batista: tá ficando tudo vermelho no jeito que a corja gosta. É a opinião do João Batista. E ele diz assim: Severo, meu Palmeiras, ele é palmeirense roxo, é porco, como você sabe que é o símbolo do palmeirense, não que seja relaxado, é porco o símbolo. E ele diz assim: o meu Palmeiras fez a melhor campanha da primeira fase da Libertadores da América, com 15 pontos entre todos os times. E eu havia dito até que o treinador dele que não tem um temperamento digno de um treinador de um grande time. Basta dizer que até cogitaram que ele poderia treinar a seleção brasileira, mas nós achamos que ele não está pronto, ele não tem aquele controle da mente que é necessário a um bom treinador. Basta dizer que ele foi um dos treinadores que foi mais expulso ou mais cartões levou estando no banco de reservas. E aí o João Batista complementou, diz assim: não adianta recorrer, está tudo aparelhado nesse país, não tem futuro para ninguém. Ele também diz que a situação de que a defesa do presidente Jair Bolsonaro havia pensado na possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu falei que a mudança dos julgadores é muito pequena. O TSE é um prolongamento do Superior Tribunal Federal, então eu acho que recorrer seria uma outra derrota. Eu desiludo a defesa, aí eu acho que não deveria recorrer, porque realmente o bolsonarismo vem crescendo e muito mais forte do que o próprio homem, a pessoa que simbolizou ele, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E com isso eu acho que eles não foi uma boa decisão, mas tivemos exemplo em outra oportunidade, a ex-presidente Dilma, que foi Rousseff, que ela foi empichada e não teve os seus direitos eleitorais cassados. Mas são julgamentos que deveriam ter o mesmo critério, mas eles não aconteceram. O meu irmão, Coronel Severo, ou Delfino, que lá da zona sul de Porto Alegre, bairro Guarujá, lá às margens do Rio Guaíba, ele diz assim: boa noite, um bom programa. Hoje, o último dia do mês de junho, já percorremos a metade do ano. Saúde a todos. Realmente, o tempo voa, o tempo urge, como se diz, e a gente vai cada vez mais, vai passando o tempo, vai adquirindo mais conhecimento, mas também o nosso organismo vai se debilitando. Não é bem assim, né? A natureza é ingrata, ela tenta destruir a matéria, mas enquanto nós tivermos uma boa mente, uma condição de estar falando, de estar interagindo, sorte nossa que estamos assim. Assim é o programa Pauta Livre que nos dá essa possibilidade. Laurino Spitz, esse meu amigo, aquele homem campeão das redes sociais, dos atos sociais, e ele diz assim: boa noite, amigo Severo, um abraço e um clique no sininho. Uma boa noite a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. É de Nova Santa Rita que está falando o Laurino Spitz. Boa noite, Lauri, nosso amigo aí, tudo. Agora sim, esse aqui é o expert na área do esporte, co-irmão de divulgação, Alexandre Marques, zona norte de Porto Alegre, não tão próximo
aos nossos amigos Janei e o Henrique, e também não perto do nosso amigo Zé Sanguiné, e também não sei por que ele não tem interagido conosco, mas é que ele tem muitas atividades ali e não tem tido oportunidade, com certeza. O Jorge Antônio, nosso amigo, também emissário da nossa emissora, principalmente na área do esporte, Guerreiro Martinica, só deu aquele ok, lá adiante ele interagiu. Mas por enquanto nós vamos primeiro à intervenção do João Batista Romeiro, que novamente intercedeu conosco e disse assim: Benedito Gonçalves, o famoso ministro, chegou no ouvido do Alexandre de Moraes e disse: missão dada é missão cumprida. Linguagem de bandidos. Realmente é isso aí. E a internet não perdoa, né? E então, se disser eu não disse isso, a situação se complica, porque está registrado na internet. E você disse uma coisa hoje e amanhã outra, está sujeito a crítica, e principalmente no caso de ser um juiz, em que a sua opinião, embora que tenha no seu pensamento, não deve ser externada ao público. Mas aconteceu isso e a internet não perdoa. E o Lauri, voltando a interceder conosco lá de Nova Santa Rita, disse assim: amigo Severo, domingo aqui na Arena Caju, às 10 horas, começaremos o segundo turno do campeonato de Canoas, com o jogo Caju 50, que vai enfrentar ao Benfica de Canoas. É isso aí, então tá dada a mensagem para o pessoal. E o Jorge Antônio, do Guerreiro Martinica, do Master 60, lá de Viamão, agora voltou a interceder e disse assim: boa noite a todos. O futebol volta na sua plenitude após um período de chuvas. O tempo está enferruscado, mas não promete chuva para amanhã. Eu acredito que vai acontecer. E o meu amigo Thatcher, esse sim, nos deu, Thatcher Silva, filho daquele casal 20, da Janei e do Henrique, está nos dando uma boa noite também, Zona Norte de Porto Alegre. Boa noite, Thatcher. Que coisa boa que estás recuperado e interagindo conosco. Sempre atento, sempre esperto, e nós estamos aqui, dando notícia, dando informações e dando a nossa opinião. Claro que com cuidado, né? Que a internet, ela não é a terra sem lei, então nós temos que ter cuidado de como nós falamos. E assim nós tentamos nos portar, porque temos que falar com coerência, com sabedoria, que o nosso público tem ao natural, é uma seleção natural que existe, porque aqui nós não discriminamos homens nem mulheres, e eles estão aqui. Por quê? Porque nós sabemos o quanto é bom estar num programa, o quanto é bom interagir, falar, opinar, dar parabéns, assim que é legal. O programa Pauta Livre é dessa forma. O Laurino Spitz disse assim, e amanhã, às 15h30, também terá na Arena Caju, ali em Nova Santa Rita, um jogo amistoso entre o Caju Masters e o 11 Canarinhos. Isso aí tá divulgado aqui, com certeza, Lauri. E tu estará participando desses jogos aí ali pelo Caju, com certeza, né? O Alexandre Marques disse assim, ontem o Juventude completou 110 anos. Na quarta voltou a vencer novamente na Série B contra o Londrina no Paraná por 2-1. Então foi um presente de aniversário que ganhou o Juventude, porque está numa situação que tem que ganhar realmente, e vou ir para a Série C, não tem cabimento, vamos ver. E o Jorge Antônio também agradeceu a nossa intervenção e deu aquele positivo aí. Não esqueça de dar aquele like ali, hein? Embora que não tenhamos uma live remunerada, nenhuma conta remunerada, mas sempre é bom que tenha aquele toquezinho aí. O João Batista lá de Arujá disse assim, Severo, estava afastado, mas não esqueci de você do programa. Semana que vem te mando um vídeo. Abraços. Eu estou sempre pedindo para os nossos amigos. É tão fácil se expor, se mostrar, mandar um vídeo de, no máximo, até 3 minutos, dá para dizer qualquer coisa, e eu não peço que diga alguma coisa, não precisa dizer alguma coisa do programa, diga uma coisa de si, do que faz, assim que é legal, é para que os amigos nos conheçam. A fisionomia, claro, o vídeo vai mostrar,
a fisionomia de vocês. Muitos se conhecem, às vezes virtualmente. Então é legal ir ver como é que está a pessoa hoje. Qual é que é o seu estado de espírito. Por isso que a gente pede um vídeo. É muito mais legal, fica bem legal. Na horizontal, depois eu dou uma lapidada para que se encaixe na nossa formalidade aqui do programa. Mas sempre sai legal, pode ser bem caseiro e normal. Agora sim chegou ele aí, ó. Eu havia falado, estava sentindo a pauta dele, o Zé Sanguiné. Esse sim, bairro Bela Vista, Zona Norte de Porto Alegre, bairro Nobre. O Zé Sanguiné disse: boa noite, amigo do Pauta Livre. Estou na área. Estava na cozinha a fazer comida. E a dona Beth, sexta-feira é dia de folga. Esse casal 20 também da Zona Norte ali, não é fácil, mas a oportunidade, deixa o celular do lado, vai fazendo a tua comida, vai cortando as batatas, fazendo tudo aí, ó. Já curti e acionei o sininho, como sempre, é isso aí. E deixa o celular do lado, assistindo o nosso programa. 21 horas e 40 minutos, quase ao término do programa, só tem 20 minutos aí, não tem problema. E aí nós temos o recheado, a nossa sinopse, né? Então, vai assistindo, vai dando uma cutucada, dá a tua opinião, que amanhã tem jogo lá que tu deve ir lá na Lívia de Viamão, né? Com os amigos do Panelão, ou também do Panelão para sempre. E o João Batista disse assim, ó, tá aí, ó, Sanguiné. Boa noite, Zé Sanguiné. Qual o cardápio gaúcho para hoje? Questionamento que tu tá recebendo lá de São Paulo. De um homem lá de São Paulo, Zé Sanguiné. Diz pra ele aí qual é o cardápio que tem pra hoje aí. Tu és um gourmet e tá sempre aí dando essa molezinha hoje pra dona Beth, aproveitando, mas assim é casal. Nenhum tem a missão de fazer isso ou fazer aquilo. Aquele que se agrada mais vai e faz assim, que é os casais. Então, diz alguma coisa aí, Sanguiné. Fala alguma coisa enquanto eu vou lá no Estúdio 2. Mas todo olho aí quando vocês interagirem conosco, né? Por exemplo, numa entrevista em Portugal, um show do presidente Lula, quando ele disse que iria responder as perguntas, quem a fez, sabe quem foi? O jornalista Marcos Uchoa, aquele mesmo que produz as suas lives. Então foi uma entrevista programada que houve lá em Portugal. É muito estranho isso aí, né? Não foi na Itália. Foi na Itália que aconteceu isso aí. Então foi um show, ele dando uma entrevista. Agora eu vou abrir aí a perguntas aos repórteres, mas a triagem é do meu assessor. Daqui a pouquinho veio a primeira pergunta. Marcos Uchoa, ex-Globo e aquele que produz as lives do presidente Lula. Realmente foi um show programado que aconteceu lá no exterior. Também repercutiu mal a crítica do presidente Lula, que ele fez lá na terça-feira, 27. As comidas dos palácios que eu como nas residências oficiais, em chefes de Estado, classificam como uma gafe petista, porque ele disse que não se alimentava bem e as comidas não eram boas. É a mesma coisa que eu visitar a sua casa e dizer que fui mal servido e a sua comida servida a mim foi muito ruim. Isto não é uma gafe, isto é uma falta de cortesia. Mas assim é a política e as pessoas, cada um são como são, e é difícil, né? Tá, agora sim vou lá o Estúdio 1, José Sanguiné disse assim, boa noite, João Batista. Aqui foi a La Minuta, aqui é uma briga para fazer, cada um faz melhor e preguiça não existe. É isso aí, tá respondido então, e a La Minuta também tem seu valor, hein? E hoje não está tão frio, 14 graus, claro, aí o pessoal dizia, mas como é que tu sai de manga curta? Mas eu estou num ambiente climatizado, sou um felizardo, nós somos felizardos. Eu por estar aqui nesse ambiente, com o microfone na mão, e vocês por estarem aí interagindo conosco. Retorno lá então ao Estúdio 2, para dar continuidade à nossa sinopse. Agora sim, aí estamos aqui. Por exemplo, Paulo Pimenta, o ministro da Secretaria de Comunicação do governo, ele critica a juíza Gabriela,
que tirou o sigilo dos acusados, integrantes do PCC, que planejavam sequestrar e matar autoridades. Entre eles, o senador Sérgio Moro. Veja só o cúmulo, como é que um assessor da presidência e ainda da Secretaria de Comunicação critica uma juíza por tirar o sigilo de um caso tão grave como esse. Homens que planejavam assassinar autoridades do governo. É o cúmulo, mas esse é o governo do presidente Lula. Paulo Pimenta largou essa pérola na imprensa. Também a Rússia, aquela guerra Rússia e Ucrânia, diz que o grupo Wagner não vai mais lutar na guerra Rússia e Ucrânia por não assinarem um termo. Ele pediu um termo de que eles seriam cumprissem as normas das forças regulares, e eles não aceitaram isso aí. Então ele esclareceu que alguns mercenários poderiam se juntar ao exército regular da Rússia, mas eu já disse que, no meu entender, eles não devem se juntar. Primeiro por ter o militarismo, que os mercenários não têm esse estilo, né? E depois que os valores, eles são mercenários, eles vão atrás de dinheiro, e o valor da Rússia é infinitamente menor do soldado russo, combatente russo, do que o combatente mercenário. Mas isso é notícia e nós temos por bem comentar a notícia. Vou lá no Estúdio 1, que o João Batista respondeu ao Zé Sanguiné, disse assim: parabéns, Zé Sanguiné, tem gosto para fazer comida, é muito bom. Sou eu aqui da Arujá, São Paulo. Agora sim retorno aqui ao Estúdio 2 para complementar aquela notícia, né? Então, é sobre a guerra Rússia e Ucrânia. E a Ucrânia está precavida. Como o chefe do grupo Wagner, que lutava na Ucrânia, está exilado na Belarus, a Ucrânia, se preparando, reforçou as fronteiras ali, porque o perigo existe e muito, né? Porque pode ser um jogo aí estratégico de guerra, e a Ucrânia não está aí para pagar vale nesse caso, né? Por exemplo, a manchete de um jornal, olhem só o que é a notícia de um jornal malicioso. E ele diz assim, Bolsonaro é recebido no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com gritos de bandido, golpista. Aí vem o complemento da notícia. O homem foi escoltado por seguranças para a saída do aeroporto. Os gritos, quem pensa é uma multidão, como outros aí que tem um coro, a retaguarda, era um único homem. Mas a manchete disse disso, que ele foi recebido aos gritos. Mas o grito era um manifestante. Quer dizer, quando uma pessoa é a oposição, algo está errado. E eu acho que é essa oposição, com certeza. Não é o caso de algum coro que teve aqui na cidade de Viamão durante a inauguração e entrega de casas populares do Minha Casa Minha Vida, em que o presidente Lula pediu que fosse um público escolhido e cantaram aquele refrão inesperado. Os oradores que estavam no palco não sabiam o que dizer, mas aconteceu aqui na cidade de Viamão. Os gaúchos também não estão muito tranquilos nessa gestão do presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, o que nós temos aqui, olha, a prefeitura de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, ela está sendo acusada de comprar arroz produzido pelo MST, Movimento Sem Terra, aqui do Rio Grande do Sul, pelo dobro do preço, que lá no mercado tem esse mesmo um arroz com qualidade boa e menos da metade do preço. Então, algo há deles comprarem de tão longe e simplesmente para dar ênfase que é produção do MST, mas a denúncia deve ser apurada pelo Ministério Público. Não somos nós que vamos apurar essa denúncia. Uma abertura do Fórum de São Paulo foi hoje, e o Lula disse ter orgulho de ser chamado de comunista. O 26º encontro, esse Fórum de São Paulo, e eles pediram a união da esquerda, e que a direita é
fascista. Palavras deles, não são minhas. Eu estou dizendo aqui, mas não são palavras minhas. Eu estou simplesmente reproduzindo o que a notícia diz. E nós não inventamos notícias. As notícias estão escancaradas aí na imprensa. Por exemplo, o presidente Lula esteve em Porto Alegre num encontro com o governador Eduardo Leite. Até a senadora Simone Tebet discorda do presidente Lula. O presidente Lula diz que a democracia é relativa em relação à Venezuela, mas ela diz não ter o mesmo pensamento que ele. Claro que desconversou, disse de outra forma, para não escancarar que estava discordando dele, mas nem a ministra concorda com esse pensamento de que é democracia relativa lá na Venezuela. Todos nós sabemos que não é bem assim. Encerrou o julgamento do TSE 5-2, cassado os direitos políticos por 8 anos do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula fez uma entrega nesta sexta-feira, foi hoje, 446 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, foi em Viamão. Isso em números diz que 1.784 pessoas serão beneficiadas. E o governo Eduardo Leite estava lá juntinho a ele. E nessa cerimônia vieram refrões que eles não gostariam que acontecesse. Mas aconteceu, foi em Viamão, no dia de hoje. O Supremo Tribunal Federal também forma a maioria para confirmar que tese de legítima defesa da honra é inconstitucional. Quem apelava para isso, esqueçam. Adultério não será mais crime, de jeito nenhum, segundo o Supremo. A Petrobras também reduziu os preços da gasolina em 5,3% e do GLP em 3,9%. Isto é notícia. Claro que eu não noto, mas aí é o que está dizendo. Deve ter acontecido essa redução de preço. Essa foi a primeira visita do presidente Lula em seu terceiro mandato que ele faz aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, também trabalhadores do transporte coletivo intermunicipal, que aqui na Grande Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí e Viamão, não houve acordo entre a classe rodoviária e os patrões. E com isso hoje tivemos uma paralisação parcial e se estenderá pelo menos até segunda-feira, é o que dizem, é o que houve essa reunião. Também em Porto Alegre, os profissionais da enfermagem paralisam as atividades no Rio Grande do Sul para reivindicar o pagamento do piso salarial, que até agora ainda não foi decidido e eles não receberam o piso salarial. Também no agro, o BRDE opera 1,65 bilhões de reais do Plano Safra em apoio à agricultura nos estados do Sul. No Rio Grande do Sul, também uma passagem emergencial libera o tráfego de veículos entre Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul. Isso é no litoral norte do nosso Rio Grande, e o governo fez uma passagem ali, uma vez que estava obstruída, para que as pessoas consigam se locomover via rodoviária. Vou lá no Estúdio 1, que João Batista disse assim, essas casas já estavam prontas, ele foi só aparecer. Ninguém faz este tanto de casas em 6 meses. Essa é uma sábia observação do João Batista, com certeza, mas é claro, isso aí é obra que foi iniciada e construída totalmente à gestão do presidente Jair Bolsonaro. Mas como não tem algo a inaugurar agora, o presidente Lula quase que passou viajando em toda a sua gestão, com certeza, claro, essas obras já estavam semi-prontas. Aí ele mandou acelerar, aprontar, para inaugurar alguma obra, porque há muito tempo ele não inaugura obra, basta dizer que a transição do Rio São Francisco lá, além de não inaugurar, ele cortou a água, a transposição do Rio São Francisco.
Então ele aproveitou. E o Zé Sanguiné, falando daqui, ele aqui do Rio Grande do Sul, assim, ó, perfeito, João, só que os trabalhadores acreditam. É isso aí. As pessoas batem palma e tudo. Não, mas não foi bem assim. As mesmas pessoas que foram beneficiadas, teve um refrão aí que só as redes sociais, se vocês olharem, vocês vão ver. E isso que o presidente Lula pediu que fosse um público escolhido. Mas não deu certo. Não deu certo. Houveram manifestações que ele não gostaria de ver. Retorno então quase ao término do programa, que é o Estúdio 2, 21 horas e 54 minutos. Se vocês querem interagir, dizer alguma coisa para nós, digam alguma coisa. Estamos quase no término do programa. Em Porto Alegre também ocorre nesse domingo. Olha aí, ó, Sanguiné. Nesse domingo, o 2 de julho, a parada da luta LGBTQIA+. A reunião será às 12 horas e a saída às 15h30 da Praça Setembrino. Tem o apoio do Poder Público, da Secretaria da Justiça, da Cidadania e Direitos Humanos e também da Prefeitura e outros órgãos desse segmento. Tá aí, uma grande aí, ó. Então, houve a parada gay em São Paulo e agora é a nossa parada aqui, LGBTQIA+, domingo em Porto Alegre. O presidente Lula diz que falou com o Maduro e sobre a dívida da Venezuela com o Brasil. Sabe qual foi a resposta? Disse assim: ele vai acertar. Não sei o que, mas foi isso aí que ele disse. Não sei se acertar as contas ou acertar o que, mas diz que foi o que o Maduro respondeu para ele. Lá naquele submersível Titã, aquele que foi aquela excursão fatídica com 5 homens que morreram, ele implodiu, né? Então agora os restos, eles disseram que restos humanos foram encontrados nos destroços daquele submersível, o Titã. Nos destroços, então disseram que teve restos humanos. Então este que é o tema que está dizendo que é lamentável. Essa pessoa, claro, implodiu, esses restos quase que não deveriam aparecer. Vou lá no Estúdio 1, o Zé Sanguiné disse, ó, Severo, eu mandei um relato e o Google não deixou você ler. Realmente, o Zé Sanguiné, se não chegou, tenta mandar com outros termos. Talvez a gente consiga, ou bloqueio ouve da plataforma do YouTube. Normal, mas manda em outros termos. Talvez os termos usados por ti não tenham sido aceitos pela plataforma do YouTube. E o João Batista assim, ó, Severo, mandei uma pergunta e o Google não deixou você visualizar. Então os dois aí foram bloqueados, né? Bloqueados o Zé Sanguiné e o João Batista Romeiro. Isso aí é a plataforma que está atuante. É que a nossa live ela está sendo muito vista, está sendo muito bem, sabe? Tem um público legal, público inteligente que debate, que conversa, e com isso aí causa algum transtorno ou até inveja em outras partes. Às vezes outras pessoas também denunciam. Quando a live é muito boa, agrada demais, ou é muito enriquecida, como é o nosso caso, com boas informações, um bom debate entre as pessoas, debate normal, sem contestações que a legislação não permita, com conhecimento de causa. Mas acontece isso. É lamentável, e o que aparece na grade, normalmente porque o público não é tão grande, a gente consegue ler a todos. Até eu disse que seria algo bom que está acontecendo, é isso. Não precisamos ter uma grande quantidade, nós temos que ter qualidade, pelo menos que esteja interagindo conosco. Depois, a qualquer momento, o nosso público não é adaptado a isso. Qualquer momento vocês devem dar um like de positivo lá na plataforma, tecer um comentário, porque o YouTube trabalha desse jeito. Ele pega e ele conta os likes, dislikes, aquilo que as pessoas derem
tecer comentários, e o nosso público não faz isso. O pessoal não é adaptado a isso, mas nós temos que nos adaptar. O Zé Sanguinetti diz assim, ó, ser bloqueado por tendências torna orgulho para nós. É isso aí. Eu não sei o que tu havia editado, mas nem chegou a nós, Zé Sanguinetti. Com certeza é isso, mas isso é isso que a lei da censura ainda não foi aprovada. Olha o exemplo, o Ministério Público Federal pede o bloqueio da Jovem Pan, uma emissora com a qualidade que tem de divulgação de notícias reais que acontecem, e é acusada de produzir fake news, embora que lendo notícias de outros órgãos de imprensa. Mas assim é que a nossa legislação segue dessa forma, e nós temos que nos adequar a ela. Mas eu vou lá ao Estúdio 2, porque já estamos quase ao término do programa. E eu vou ter que terminar o programa, se for o caso, daqui um pouco. Sexta-feira, uma noite enferruscada, e é isso aí. Aí então nós vamos só concluir que dessa vez ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena. Vou dar uma tossida. Quase ao término do programa. Não consegui fugir disso. Mas são 22 horas e temos que terminar o programa. Vocês que estiveram conosco, principalmente aqueles que atuaram até o fim, o Zé Sanguinetti, o João Batista, o nosso muito obrigado. Ele disse assim, não era nada demais, apenas que aconteceu em Viamão, na visita do Democrático. É, realmente, e eu comentei. Quem sabe da notícia, se informa. As redes sociais estão aí. Então, ao término do programa, 50 mortes por dengue. Temos que nos cuidar também nisso. O Pauta Livre está terminando, sexta-feira. Tudo que é bom tem início, meio e fim. E o final está aqui. Nosso muito obrigado, e não esqueçam, lá no dia 3, já próximo mês, julho, mês 7, é o nosso encontro, 21 horas. O nosso muito obrigado, muito obrigado. Fiquem com Deus e façam um bom fim de semana junto à família, com alegria e emoção. O nosso boa noite, nosso encontro 21 horas, então, na segunda-feira.